Bom, pessoal, então agora, para nós começarmos a falar de função exponencial, nós vamos partir uma situação que nos ilustra o que é a função exponencial e depois nós vamos ver os casos, como é do que a gente realmente precisa saber. Então veja, suponha que você está observando o comportamento de duplicação celular em laboratório. Então, uma situação da biologia, né? Nesse experimento você começa com uma célula e as células dobram a cada minuto. Aí eu quero que você escreva uma função que relaciona o número de células formadas depois de decorrido um tempo t em minutos. Como é que ficaria isso? Como é que a gente poderia modelar isso aqui através de uma função? Quando eu digo modelar, é achar uma função matemática que represente essa situação problema. Como é que a gente poderia fazer isso? Vejamos. Então veja aqui, eu montei uma tabelinha onde eu botei aqui o t, que é o tempo em minutos, e o y, que é o número, né, de células que vão sendo formadas. Então veja, e ela diz que as células dobram a cada minuto. Então, na verdade, o que eu teria é o seguinte, eu teria uma situação do tipo assim, 2 elevado a t. Né? 2 elevado a t. Quando o t é zero, que é o tempo inicial, vai dar 2 elevado a zero, que é 1. Eu tenho a minha célula inicial, que é 1. Né? Então, quando t é zero, eu tenho 2 elevado a zero, não tem tempo, é a minha célula inicial. Quando t é 2, né? Isso aqui é 2, ficaria 2 elevado a 2, desculpa, quando t é 1, né? Vamos partir do zero, então quando t é 1. Então, quando a gente tem t valendo 1, né? Então, vejamos, t valendo 1. Eu vou ter 2, que seriam as duas células depois de 1 minuto. Quando eu tivesse t valendo 2, depois de 2 minutos, eu teria 4 células. Né? E assim sucessivamente. Então, essa minha tabelinha é isso. Ó. Tempo 0, uma célula, célula inicial. Tempo 1, 2 células, porque é sempre o dobro. Tempo 2, 4 células. Tempo 3, 8 células. Então, é sempre, à medida que o tempo vai passando, o minuto vai passando, vai dobrando o número de células. Isso aqui vai infinitamente. Então, como é que ficaria se eu tentasse representar essa situação num plano cartesiano? Que situação? Eu tenho aqui, conforme eu falei, essa minha função, que é y igual a 2 elevado a t. Como é que ficaria se eu tentasse fazer um gráfico cartesiano, né, onde aqui seria o tempo t e aqui seria o eixo y? Como é que ficaria isso? Então, eu teria que fazer meu gráfico aqui, né, botar os eixos. Ficou meio ruim aqui, o eixo aqui. Um eixo aqui, seria o eixo t e o eixo y, e marcando os pontos, 0 com 1. Depois, quando é 1, vai no 2. Então, teria aqui. E vou fazendo isso e ver o que vai dar. Vamos fazer um gráfico bonitinho, né? Então, veja, eu marquei aqui os pontos, né? Ó, 0, 1, está aqui. Quando t é 1, o y é 2. Quando t é 2, o y é 4. 3 é 8. Né? 4 é 16. 5 é 32. Então, marquei esses pontos aqui. Poderia marcar vários. Marquei alguns para ter uma ideia do gráfico. Vamos ligar esses pontos para ter uma ideia de como é que fica esse gráfico. Então, veja, o gráfico, ao ligar os pontos, né, ó, né, ao ligar os pontos, 0, 1, né, ele tem esse aspecto aqui, essa curva aqui. Então, é esse tipo de situação que nós vamos analisar. Nós vamos ver as possibilidades de variação num gráfico de uma função exponencial. Nós vamos ver aplicações dessa função, né? Nós vamos precisar também ver o conceito de logaritmo, também para trabalhar um pouco melhor com a questão da exponencial. Mas o importante agora é a gente conhecer os modelos. Então, eu ilustrei um exemplo e agora vamos ver os modelos. O que realmente a gente deve fixar sobre a questão da função exponencial. Vejamos. Vamos ver isso aí no nossa próxima aula.